Começa agora o podcast Unindo Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, estamos começando mais um programa Unindo Propósitos. Eu sou Simone Martini e ao meu lado está aqui a Miriam Santos. Isso mesmo, gente. Muito legal a gente estar aqui nesse último episódio deste ano, né, de 2025. Mas 2026 espera muitas coisas, muitas novidades, muita entrevista aqui nesse podcast que você não pode perder, que passa todo sábado aí na sua televisão às 7h30 da manhã, né? E hoje, Simone, você trouxe um convidado muito especial, né? Quem é ele? Eu trouxe mesmo. Ele sabe falar de um assunto que poucas pessoas sabem. O nome dele é Leandro Pagani e hoje nós vamos falar sobre o Enneagrama. Você já ouviu falar sobre o Enneagrama? Ele é mentor, ele é consultor, dá treinamentos e gestor de pessoas. Então seja muito bem-vindo, Leandro. É um prazer ter você aqui com a gente hoje no programa Unindo Propósitos. Prazer é meu, eu fico muito agradecido de estar aqui e falar de um tema que é tão importante, principalmente para a questão do comportamento humano, né? Nessa questão de virada do ano, propósito, listinha de final de ano, né? Esse monte de situação que nós vivemos no dia a dia. Uhum. Leandro, eu não entendo nada de Enneagrama. Eu acredito que muita gente está em casa também, não entende, não sabe o que é. Começa explicando pra gente o que é isso, né? E o que isso pode nos ajudar. Legal, essa pergunta ela é muito importante porque abre bastante situações para a gente pensar. No dia a dia, nós temos algumas falas que são naturais nossas. Por exemplo, é muito comum a gente olhar para uma pessoa e a gente fala assim, o santo bateu e o santo não bateu. Mas o que é o santo bater e o santo não bater? Ou melhor, né? Você me viu, você acabou de me conhecer. Quanto tempo demora para você entender se o seu santo bateu comigo ou não? Segundo a ciência, nós temos essa definição em 5 segundos. Então você bate o olho em alguém, você já sabe se o seu santo bateu ou se o santo não bateu. Que seria a personalidade da pessoa? Seria a personalidade, mas eu diria o seguinte, por exemplo, muitas vezes você tem histórias. Vou dar um exemplo assim, com seu pai e com a sua mãe. Às vezes uma criança, ela teve um pai que foi muito duro de personalidade. Uma pessoa, aquele cara que cobrava muito, aquele cara que exigia muito, aquela pessoa que sempre era muito persuasiva ali. Certo. E essa criança cresceu. Né? Essa criança está com 20 anos, 30 anos. Aí ela bate o olho em alguém e o santo não bate. Sabe o que é esse santo não bater? É lembrar, às vezes, o tom de voz, o cheiro, a maneira de olhar, às vezes alguma coisa que remete àquela pessoa que você já conviveu. Algum trauma, alguma coisa da infância. Aí positiva, aí você gosta da pessoa. E se for negativa, aí você se afasta daquela pessoa, é isso? Exatamente. E isso é o santo bater ou o santo não bater. Na linguagem popular, né? Na linguagem popular. Dentro do Enneagrama, nós entendemos que existem 9 padrões de personalidade. Existe um padrão de personalidade que você tem essa característica do santo bater e às vezes do santo não bater. Mas muitas vezes você não conhece a pessoa. Você tem um julgamento pelo aquilo que você está vendo. Quando você conhece a personalidade da pessoa e você se conhece, você tem uma decisão de entender que você precisa enfrentar, às vezes, esse santo não bater. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa dar a oportunidade de ver quem é a pessoa. E o Enneagrama nada mais é que uma ferramenta de autoconhecimento, onde nós dividimos as pessoas em 9 comportamentos humanos, 9 padrões de personalidade, onde cada padrão desse tem um ponto forte e tem um ponto fraco. E isso tudo é um estudo científico. A Simone, ela fez o curso, né, Simone? Conta um pouquinho pra gente. Eu fiz o curso,
Eu simplesmente, assim, amei, porque eu pude reconhecer... É muito legal, Miriam, porque você tem esses 9 tipos de personalidade, né? É do 1 ao 9 o número, né? E eu pude reconhecer dentro da minha família quem era cada um. Era bacana, porque em cada aula, o Leandro fala sobre um número. E vai falando sobre uma personalidade. Então, era muito legal porque tinha aquela aula que você falava, quem que eu vou reconhecer hoje na minha família ou nos meus amigos? E é legal porque você realmente reconhece. É incrível como bate. Sabe, cada número foi batendo. Aí eu reconheci um que era a minha irmã, depois eu reconheci o da minha outra irmã, reconheci o meu pai, reconheci minha mãe, o meu, né? Eu identifiquei qual era o meu. E é muito legal porque realmente você começa a entender melhor porque a pessoa tem aquela personalidade, porque ela age daquela maneira, porque ela reage daquela maneira. Então é muito legal. E assim, seria até bacana o Leandro comentar um pouquinho sobre cada um desses números, para as pessoas entenderem, né? O que é cada um desses números, entender o que é um pouquinho mais do Enneagrama. Dessas personalidades. Muito bom. Legal, assim, ó. Eu até trouxe, né? Tá mostrando aqui. Essa aqui seria a mandala do Enneagrama. Então, eu sempre gosto de colocar de primeiro momento, porque quando a gente olha, por exemplo, esse desenho geográfico, a gente acha que às vezes tem alguma relação com religião. O Enneagrama não tem uma ligação com a religião. Ele tem uma ligação com o autoconhecimento. Isso é muito importante de deixar claro aqui. A gente sempre fala que um programa cristão, que a gente volta para isso, mas eu pesquisei bastante e Enneagrama, ele é ciência, ele é estudo de personalidade, né? E ele não é uma religião, não fala sobre religião. E esse conhecimento que você vai ter sobre as personalidades é importante para você poder lidar com as pessoas, né? É igual quando a gente conhece sobre uma doença, é igual quando a gente conhece o funcionamento do corpo, né? É a ciência que fica aí para que a gente possa aprender e aplicar, né? Exatamente. E assim, dentro desse propósito do Enneagrama, nós entendemos que existem pessoas que são emocionais, existem pessoas que são ativas e existem pessoas que são teóricas. Então é normal no dia a dia, essa é a primeira divisão que a gente faz sobre emocionais, teóricas e ativas. E vamos ver se eu me lembro bem. Vamos lá. Aula. O 2, o 3 e o 4 são os emocionais. Perfeito. O 5, o 6 e o 7 são os teóricos. Isso. O 8, 9 e o 1 são os... Ativos, isso. E só de você, me ver pela primeira vez hoje, você já sabe mais ou menos o que eu sou? Dentro do... Conta o que você olha na pessoa e já vai olhando, assim, pra tentar ter essa definição. Essa pergunta, a primeira pergunta que todo mundo me faz é: qual é o meu tipo? Essa é a primeira. Qual é o meu número, né? Porque nós falamos tipo dentro do Enneagrama. Então é tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Então são esses os tipos do Enneagrama. Então a primeira pergunta que a pessoa me faz é essa. Aí eu sempre gosto de contar uma história que é a seguinte. Por exemplo, muitas vezes a gente vê na internet ou na vida mesmo nossa, assim, do dia a dia, pessoas que às vezes está passando por um momento de depressão. E você olha para aquela pessoa e você não consegue acreditar que ela está passando por aquilo. Mas por quê? Porque ela tem família, ela tem um bom emprego, ela tem dinheiro, ela tem, teoricamente, uma vida com prosperidade. E você fala assim, como essa pessoa tem depressão? Bom, por que eu não posso falar um tipo de uma pessoa? Porque eu também posso me enganar da mesma maneira que essa pessoa engana uma falsa alegria. Então eu tenho muito cuidado, e é uma ética dentro do Enneagrama, você identificar as pessoas e falar para ela. Agora, isso não diz que eu não faço, por exemplo, algumas leituras. Hoje o meu trabalho um dos trabalhos que eu faço é contratar pessoas para a empresa. Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa, qual que é a coisa mais difícil que tem hoje dentro do mundo dos negócios? Vendas. Por exemplo, um vendedor. Existem características específicas de um vendedor? Com certeza. Tem pessoa que nasceu para ser vendedor, tem pessoas que não conseguem, né? Então, o vendedor ele tem que ser comunicativo, tem que ser uma pessoa para frente, tem que ser uma pessoa criativa. E existe um tipo do Enneagrama que é esse. É o 7. É o 7. A aluna tá boa. Prestei atenção nas aulas. Hein? Exatamente. E aí você sabendo disso, né? Você como empresário, você que está fazendo uma contratação, você tendo esse tipo de conhecimento, evita de você cometer erros, né? Como colocar uma pessoa que
não tem essa característica numa função errada, né? E aí trazer muitos problemas para a empresa, é isso? Exatamente, porque o custo da troca de mão de obra, ele é muito alto, né? Então, e quanto tempo que você, às vezes, fica treinando uma pessoa que não vai dar certo? E aí a gente volta naquela questão do santo bater. Às vezes o meu santo bate com uma pessoa que eu vou dar um exemplo assim, mais quietinha, mais introspectiva, e aí eu falo, nossa, ela vai ser uma boa funcionária. Mas depende para quê? Se eu quero ser um vendedor, eu preciso de uma pessoa diferente. Exatamente. E aí eu preciso, às vezes, contratar alguém que o santo não bate. E aí eu não vou contratar, porque eu não tenho conhecimento do que são perfil de pessoas, né? Como cada pessoa age, como cada pessoa ela cabe em cada espaço, né? Não é que eu, por exemplo, sou um tipo 9, não é que eu sendo uma pessoa do tipo 9, eu não vou conseguir fazer algumas coisas ou vou fazer só outras. Eu posso sempre desenvolver, mas existem algumas coisas que é característica do meu tipo. Entendi. E aí, pra gente ficar um pouco mais claro, se você puder dar um pouco, falar sobre cada personalidade, um pouquinho de cada característica, pra gente ver se as pessoas vão se identificando, né? E conseguem identificar qual que é o seu. Legal. Dentro do Enneagrama, nós trabalhamos alguns vícios de personalidade. Então, todo mundo conhece os pecados capitais. Os pecados capitais, eles estão dentro do Enneagrama. Então, falando basicamente, né, o tipo 2, ele é a pessoa orgulhosa. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de dar o braço a torcer? Então, o tipo 2, ele tem o orgulho. O 3, isso eu estou falando do lado negativo. O 3, ele é muito vaidoso. Vaidoso no sentido de, às vezes, eu não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, pessoas que às vezes transparece uma vida, mas que na realidade ela não tem aquela vida. Entendi. É uma vaidade extrema, né? Sei, tá sempre querendo aparecer e tá por cima. Exatamente. É o famoso né? Pavão, né? Pavão, né? Quando chega, gosta de abrir o rabo para se aparecer, né? Vixe, muita gente tá se identificando, hein? O tipo 4, ele é a inveja, né? Então é aquele sentimento que a grama do vizinho é sempre mais verde, a vida do vizinho é sempre mais fácil do que a minha. O 5, ele tem a avareza. A avareza nós conhecemos como o pão duro, o mão de vaca, né? Mas a avareza do tipo 5 é emocional. Então, sabe aquela pessoa que você não sabe se está feliz, se está triste? Sei. Né? Então, o tipo 5, ele tem esse tipo de avareza. O 6 é o medo. Então, são pessoas extremamente medrosas. Tem dificuldade de tomar decisão, dificuldade de mudar de emprego, de mudanças como um todo. O 7, ele tem a gula. A gente conhece a gula como a gula de comer, né? O 7, ele tem a gula de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma. Então, ele começa vários projetos e não consegue finalizar nenhum. O tipo 8 é a luxúria. Então, são pessoas que gostam do poder, gostam de mandar. Entendi. Né? O tipo 9 é a preguiça. E o tipo 1 é a raiva. Até só para explicar, eu comecei pelo tipo 2, né? Porque às vezes o pessoal acha estranho, né? E terminou com o tipo 1. E terminei com o tipo 1. Justamente porque o 2, como a Simone colocou, é o primeiro tipo emocional. Então, normalmente a gente começa pelo tipo 2, né? Que é o primeiro tipo emocional. Né? Então eu trouxe dentro dos 9 tipos as características negativas. Que a gente fala, né, no mundo espiritual, que são os frutos da carne. Né? A gente fala mais ou menos nesse sentido. Que são pecados, tentações que a gente tem, coisas, sentimentos que a gente carrega, mas que a gente deve evitar. Né? Então você pode ser uma pessoa avarenta, mas se você reconhecer isso e você começar a olhar para isso como, eu tenho que mudar, eu preciso mudar, aí é um caminho. Então, o Enneagrama te ajuda a reconhecer qual é essa característica que está predominante em você. Seria isso? É muito legal você colocar esse ponto, porque quando a gente fala do mundo da religião, e o Enneagrama ele está em várias religiões, tá? Ele não é uma ferramenta de religião. Mas quando a gente se converte dentro de uma igreja, a gente abre mão de uma vida
para ter uma vida nova. Uhum. E dentro desse abrir mão, você faz várias mudanças na sua vida. E aí você começa a conhecer algo que você não conhecia. Verdade. Eu falo que a sujeira começa a levantar debaixo do tapete. O Enneagrama é justamente isso. Quantas vezes você, né, a pessoa que está assistindo, nós mesmos, né, quantas vezes você perdeu para você mesmo? Aí a gente pode pensar em coisas simples. Por exemplo, eu perdi um emprego porque eu chegava atrasado, beleza? Aí você arrumou um outro emprego e você começa a chegar atrasado de novo. Aí você é mandado embora outra vez, aí você arruma outro emprego e você começa a chegar atrasado de novo. O emprego, ele pode ser só uma situação da nossa vida. Quantas pessoas terminam relacionamentos, por exemplo, casamento, namoro, por conta de... Vou usar qualquer exemplo, mas vamos pegar, por exemplo, traição. Verdade. Então, o cara trai. Aí, sabe o que é engraçado? Ele entra em outro relacionamento, ele começa a trair de novo. Porque não teve ainda a conversão dele de mudança. Verdade. Então, o processo do Enneagrama, ele é um processo talvez que a gente possa entender. Lógico que é diferente que a igreja, mas quando você conhece o que você não é bom, se torna opcional fazer. Verdade. Interessante. E é igual assim, né, que a gente teve no curso, que eu pude ter o privilégio de ter participado desse curso, e é bem esse caminho, assim. Você, por exemplo, é um tipo, só que se você descobre qual é o seu tipo, a sua personalidade, você também aprende que se você ir para outro tipo, o Leandro vai explicar melhor isso depois, você vai conseguir caminhar por um caminho melhor, entendeu? Para ser uma pessoa melhor. Então é bacana você descobrir o seu tipo, porque ele te guia a buscar um outro tipo que vai fazer com que o seu tipo melhore. É mais ou menos isso, né, Leandro? Exatamente. Então, assim, quando eu passei os 9 tipos, eu passei os 9 tipos trazendo o que nós chamamos de vício, que é o vício de personalidade, né? Então, a gente falou ali o orgulho, vaidade, inveja, avareza, medo, gula, luxúria, preguiça e raiva. Sim. São os 9 vícios. Só que existem 9 coisas boas, porque nós somos, né, o equilíbrio. Então, baseado no que a Simone colocou, eu vou usar eu como exemplo, né? O meu padrão de personalidade é o tipo 9. Então, o 9, ele tem como defeito a preguiça. Então, ser procrastinador, ficar adiando as coisas. Você é um procrastinador tratado, né? Graças a Deus. E aí que a gente fala na aula, né? Você pode ser uma pessoa, um número mais tratado. Com certeza. É porque não parece. Eu entendi, né, quando eu fiz o Enneagrama em 2011, que isso não me ajudaria. Então, se eu sei que, por exemplo, profissionalmente, sendo um pai, sendo um marido, enfim, você vivendo, isso é algo que vai me atrapalhar dentro da minha vida, por que eu vou continuar fazendo? Né? Por que eu vou continuar cometendo esse erro? É muito difícil você combater esse vício de personalidade. Só que se você quer ter uma vida com um propósito, porque a prosperidade, ela não está relacionada, no meu entender, com dinheiro, mas com qualidade de vida. Sim, com certeza. Então, se eu ficar procrastinando, se eu ficar tendo esse universo da preguiça, eu não consigo evoluir. Eu vou estar sempre no mesmo lugar, eu vou estar sempre cometendo os mesmos erros. Então, algum dia da nossa vida, as dores que nós carregamos, seja ela pela preguiça, pela avareza, pela inveja, por qualquer sentimento que você tenha, ela vai cobrar uma mudança de vida sua. Ela vai cobrar fala assim, olha, não dá mais. E aí você precisa fazer algo. Então, dentro desse fazer algo, você pode fazer várias coisas. E aí o convite que eu tive lá atrás foi me conhecer, através do Enneagrama. Né? Eu sempre gosto de contar um pouco a minha história, Sim. porque a Simone conhece um pouquinho, né? Por exemplo, eu pesava 150 quilos. Meu Deus. Então, assim, eu sempre fui muito preguiçoso. Eu sempre fui muito procrastinador. Eu sempre tive isso. E eu aprendi, dentro do meu processo, a fazer mudanças. E o quanto que a mudança ela é importante. Né? Então, a gente consegue transformar o nosso CPF
E para quem tem empresa, você consegue transformar o seu CNPJ. Né? E ir para o caminho da evolução. Não tem CNPJ saudável sem um CPF saudável. Isso eu aprendi, né? Quando eu fiz formação de mentores também. E é muito legal. E aí você falou de alguns pontos negativos. Mas qual que seria o ponto positivo, então, do número 9? Olha, eu sempre falo que, me ouvindo falar, eu acho que fica meio claro, né? O 9 é tranquilo. O 9 é a paz. Entendi. Né? Então, eu sempre falo assim, pelo menos eu me vejo assim, e muitas pessoas me dizem que eu tenho um tom de voz mais tranquilo, eu falo mais calmo, né? E é verdade, é sempre assim. Na aula também era sempre assim, calmo, tranquilo, paciente, é verdade. Então, o 9, ele tem isso. E ele consegue transmitir isso para as pessoas. Da mesma forma, daí aproveitando, né? O tipo 1, ele é extremamente organizado. O tipo 2, ele ajuda demais as pessoas. Né? O tipo 3, ele é uma pessoa que consegue transmitir uma imagem de sucesso. É uma pessoa que consegue fazer algumas coisas que as outras pessoas não conseguem fazer, por ter uma boa imagem, por ter uma boa apresentação, né? O tipo 4, ele é extremamente criativo. O tipo 5, ele é o mais inteligente do Enneagrama. Então, ele lê muito, ele estuda muito, ele sabe muito. O tipo 6, ele é leal. É uma pessoa muito leal aos relacionamentos, às pessoas. O 7, ele é muito rápido, ele é muito criativo. Ele consegue tomar decisão muito rápido e sempre fugindo da dor, né? Então, ele não é uma pessoa que você vai ver reclamando da vida. Entendi. O tipo 8, ele é o mais motivado do Enneagrama. E o 9 que eu coloquei é a paz. Você falando, eu identifiquei algumas características, assim, mas aí não sei dizer qual que é. Eu vou te falar, Miriam, quando eu fui numa palestra do Leandro, quando ele também deu uma palestra falando, eu pensei, acho que eu sou esse. Só que quando eu fiz o curso é totalmente diferente. Aí eu entendi qual era o meu número. E assim, porque você vai a fundo em cada número. Você realmente entende. E ele falou uma parte ali de você ver a sua criança. E realmente você entende, né, o porquê aquilo aconteceu, você volta para sua infância, você relembra de quando você era criança, então aí sim que você vai entender qual é o seu número e por quê, porque ele passa por cada número no curso que ele dá e você entra numa imersão ali, né, então é lá que você vai realmente entender, e eu falo isso com consciência, porque quando eu vi aquela sua palestra, eu pensei, eu acho que eu sou tal número. E só quando eu fiz o curso não tinha nada a ver. Nada a ver. Eu achava que era uma coisa e no curso que eu percebi que era outra coisa totalmente diferente. Então é muito interessante, porque é só você estudando a fundo mesmo e lendo a fundo que você vai entender qual é o seu número. Então ele não é simplesmente um teste, né? O Enneagrama. Existe, se você procurar na internet, né? Eu falo da internet porque hoje é o caminho mais fácil, né? Existem pessoas que vendem ele como um teste, né? E beleza, tá tudo certo. Agora, eu entendo que, por exemplo, se eu fizer algumas palavras aqui, por exemplo, coragem, desafio, prosperidade, cada um tem um entendimento. Então, coragem para mim é uma coisa, às vezes coragem para outra pessoa é uma coisa diferente. Às vezes o que eu acho que é coragem, para você não é uma coragem. Então, o que acontece? Quando você vai preencher um teste, as palavras são interpretativas. Automaticamente, eu entendo que os resultados também. Como a Simone colocou, quando a gente vai fazer, por exemplo, um treinamento, cada tipo nós falamos em média 2 horas. Então vamos falar do tipo 5, do tipo 6. É 2 horas falando sobre o tipo. Então a gente fala, por exemplo, características simples. Como que um tipo faz compra no mercado? Quando ele vai viajar. Profissões, animais, pessoas, personalidades, né? Então, qual personalidade que é do tipo 2, 3, 4, enfim. Então, a gente consegue ver, a gente tem vídeos, né, de pessoas que vivem, que é daquele tipo. Então, a gente consegue ser muito mais visual. Uma profundidade, né? E qual que existe o tipo mais comum? Existe. Qual é o tipo mais comum? O tipo mais comum são 2. O tipo 6 e o tipo 7. Esses são os tipos que mais existem. O Brasil, se a gente for falar, se a gente fosse fazer uma pergunta pro pessoal, né?
Se você for para fora, para quem já viveu fora do país, o Brasil ele é conhecido como o quê? O país do quê? País do carnaval. Carnaval. É o tipo 7. Se você pensar assim, o pessoal fala assim, o que tem lá na rua? Tem mulher sambando, Povo futebol, animado, festa, samba, carnaval, né? Pela animação, né? Pela animação. Entendi. Esse é o tipo 7. Esse é o tipo 7. O Brasil- É o mais comum do Brasil. O Brasil é um país tipo 7, né? Que é uma pessoa animada. É uma pessoa animada, Pra De cima. bem com a vida. de bem com a vida, pessoa que eu sempre Faz falo, o limão a limonada. eu sempre falo assim, É ó, aquela que não reclama muito não das reclama. coisas, né? Não. Ele foge da dor, né? Isso. E você falou uma coisa sobre isso, né? Que ele é muito emocional, né? Tipo, ele foge da dor com essa alegria, com essa expansividade, é isso? É. Eu sempre dou o exemplo do 7 falando... eu sei que assim, é um exemplo bem característico, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai num velório e você olha pra porta, sempre tem alguém contando piada. E aquela Meu pessoa, Deus, é verdade. muitas vezes, é uma pessoa do tipo 7. Ela tá sentindo dor, mas ela não quer viver a dor. Então Uau. Escapa. ela tenta escapar. O 7 faz isso na vida. Normal. E qual que é o pecado do 7, no caso? É a gula. A gula? É a gula de fazer muita coisa ao mesmo tempo. É que não é o pecado, quando ele fala, não é o de comer muito, por exemplo, né? É, sim, É entendi. mais o de... O defeito. querer fazer tudo ao mesmo tempo. A característica que ele tem que cuidar e trabalhar e melhorar Pra e ser uma pessoa evitar, melhor, assim, né? Pra ser uma pessoa Pra ir melhor. pro caminho de evolução, É. como o Leandro diz, né? Assim, o 7, por exemplo, a gente tá falando do 7, que ele é muito característico. Todo mundo conhece algum tipo 7. Ele é um cara que chega atrasado. Ele é um cara que tem muita dificuldade com o horário como um todo. Né? Então, ele não gosta de ser cobrado por regras. Né? Ele gosta de ter a vida mais leve, mais à vontade. Então, por exemplo, dentro de uma empresa... Quando eu recebo um currículo e você vê um currículo de pessoas que às vezes não conseguem ficar muito tempo dentro de uma empresa, pode ser uma pessoa do tipo 7. Porque o 7, você começou a cobrar horário, regra, disciplina, normas, ele pede para sair. Mas há esperança pra ele? Por onde você direcionaria ele dentro de uma empresa, por exemplo? Os melhores vendedores e profissionais de marketing são do tipo 7. Uau, que legal. Né? Então, assim, como a gente coloca, por exemplo, eu teria um cuidado, não que não dá certo, mas, por exemplo, colocar um tipo 7 para trabalhar no departamento pessoal fazendo folha de pagamento. Ele vai morrer lá. Parado Imagina, ali, né? pessoa sentada ali o dia inteiro, né? Rotina. Ele tem dificuldade, não é que ele não consiga, né? Mas ele vai ser aquele cara que vai gostar de levantar, dar uma cutucada no amigo, beber uma água, tomar um café, ir no banheiro, falar no celular, sabe? Ele vai Sei. ter essas características. Agora, pensa essa pessoa fazendo vendas. Não, aí Daí combina certinho. combina certinho, né? Já tô aí me identificando um pouco, hein, gente? Imaginei. Que eu sou uma vendedora aí, nata, né? Inclusive, deixa eu fazer meu merchan aqui, né? Já que eu sou uma boa Aproveita, vendedora. Deixa eu aproveitar, deixa aqui, gente, ó, e falar desse óculos aqui lá da Ótica Lucete, que eu fui lá e fui muito bem atendida, gente. Levei a minha receita, né? Que eu percebi que eu não estava enxergando muito bem, tava vendo um pouquinho embaçado. E aí fui lá, as meninas me atenderam muito bem. Quero mandar um grande abraço pra elas. E aí elas me ajudaram a escolher a armação. Então, eu quis dessa vez uma armação. Antes eu escolhi aquelas armações mais clarinhas, que nem aparecia que você tava de óculos. Mas dessa vez eu quis aparecer que tava de óculos mesmo. Por quê? Porque eu entendi que óculos é estilo. Eu entendi que faz parte também da minha personalidade, que faz parte do meu dia a dia, né? E o quanto é bom, gente, a gente poder enxergar bem, né? Então eu recomendo para vocês, entre aqui, ó, em contato com elas. Esse é o Instagram, né? Leva lá a sua receita de óculos, fala que você ouviu aqui no Propósito e você vai ser muito bem atendida. E aí, sou uma boa vendedora? E sabe o que é engraçado? Se a gente vai ouvir, eu acho que a Simone já deve ter pensado até o que eu ia falar aqui. Você me perguntou sobre identificar pessoas, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre cores, Sim. né? Você falou sobre a cor do óculos, né? Sim, a cor dos óculos. Existem pessoas que nunca usaria um óculos com muita cor. Era eu no passado. Era você no passado. Exatamente. E existem pessoas que gostam de cores mais neutras, né?
E você colocou na sua fala, isso diz muito sobre a personalidade. Uau, que legal. E eu lembro que você comentou muito no curso mesmo, até o jeito de se vestir, o jeito de sentar, de falar, tudo tem a ver também com... Sim. Mas a gente 9 muda, tipos. né? Porque eu realmente, os meus óculos antigos eram aquele de metal, né? Que não tinha quase borda, transparente, porque eu não queria parecer que tinha óculos, né? Uhum. E aí eu tô numa fase em que, olha, eu recuperei meu cabelo cacheado, que era liso, né? Coloquei os óculos coloridos, tô usando roupas mais assim e tô me redescobrindo. As pessoas também, elas sentem que passam por esse processo, você vê essa mudança, é possível mudar. Uhum. Não, a mudança ela é importante na vida, né? Então assim, ó, aqui nós temos os 9 padrões de personalidade. Sim. Então eu sou a preguiça. A preguiça tá aqui em cima. Dá até nó, ele fala, ele confessa, assim. Eu não posso mentir, né? Não. Então aqui está a preguiça. E ela tá ligada com o tipo 3, que é a vaidade. Certo? É isso que eu tava comentando, dos pontos que se ligam pra você ir pro caminho de evolução, né? Entendi. Então a minha mudança, ela tem a ver de eu sair da preguiça E ser vaidoso. e ser vaidoso. Então como que o tipo 9, ele tem que evoluir? Você fazendo a seta de ligação com o tipo 3, por exemplo, né? Uma pessoa vaidosa, Que é uma caminhando. pessoa vaidosa, uma pessoa que cuida da imagem, uma pessoa que se preocupa, como se posiciona, como fala, né? Então, para cada personalidade, existe um caminho de evolução. né? E eu me identifiquei muito também com o que você falou do pecado da gula, mas não no sentido de comer, né? Eu sei que eu tô com sobrepeso, mas não é sobre isso hoje. Sobre querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho que me controlar, né? É algo que eu tenho que olhar, porque quando vê, gente, eu tô com 10 empreendimentos novos, e aí uma coisa que eu preciso me controlar, e hoje eu consigo um pouco mais, sabe? Então eu tô super focada no Ninho Propósito, tô focada na Savori, né? E na minha casa. Não posso tirar os olhos da minha casa, da minha família, né? Dos meus filhos. Então, no meu caso, a ligação seria com o quê? Pra eu conseguir melhorar isso. Pode falar, sincero, eu sei. Que eu tô acostumada a apanhar, tá? Em público. Na verdade, assim, a gente vinha falando do tipo 7, certo? O tipo 7, ele tá aqui e ele tem a conexão com o tipo 1, que é a organização. Então, por exemplo, o 7, ele faz vários projetos ao mesmo tempo. Então, é muito normal, por exemplo, o 7 começar uma faculdade e parar, abrir uma empresa e fechar. Né? Ele tem vários movimentos desse tipo. Então, para ele evoluir, então ele tem que começar a fazer o quê? Colocar na planilha, organizar. O 7 é muito normal, às vezes, a gente estava falando do Se conectar com pessoas organizadas. O ponto de evolução dele é a organização. Né? Então, o que ele precisa aprender? Que organizar não é chato, não é uma burocracia que não faz sentido. Porque ele é desorganizado. Então, é muito normal. A gente falou do tipo mais característico, né? O 7 é muito característico. Então, se você pegar hoje no Brasil, quantas pessoas têm um nome no SPC e no Serasa? Meu Deus, a gente falou sobre isso aqui no outro podcast. Muitas famílias endividadas mesmo. Muitas famílias. Não, eu não quero dizer que todas as famílias são tipo 7. Mas quantas pessoas estão endividadas por não ter controle, por não ter organização, por não ter um planejamento? Verdade. Às vezes nós estamos falando, não sei, de 50%? Não sei, pode ser. A gente chegou a falar que era 80%, né? Quase 80% dos brasileiros estão endividados. A gente fez essa pesquisa recentemente. A gente trouxe uma financeira aqui, né, e ela estava falando sobre educação financeira e ela estava comentando com a gente esses números. E foi uma coisa que eu fiz. Eu contratei uma consultora da área financeira. Por quê? Porque eu tinha dificuldade nessa área, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Então, a gente reconhecendo, né? Então, você, por exemplo, com essa sua calma, né? Com esse seu controle, né? Emocional e tudo mais, você ajuda, com certeza, muitas empresas, né? Que a maioria dos donos das empresas são vendedores natos, né? Então tem um pouco da minha característica de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais. E aí quando você chega nesse lugar, qual que é o seu maior desafio? Na verdade, hoje eu vejo que o grande desafio das empresas são as pessoas. Então quando eu chego dentro das empresas, muitas vezes, eu já vivi situação da empresa dizer assim, olha, eu estou pensando de fechar porque eu não consigo ter funcionário.
porque eu não consigo, às vezes, contratar certo, eu não consigo fazer com que as pessoas permaneçam aqui. Encaixar ela na função correta. Encaixar a pessoa na função correta. Então, às vezes, você pega um processo do zero. Né? Empresas que, às vezes, quase não têm funcionário, ou as pessoas não ficam, as pessoas não estão felizes. Porque a felicidade, ela é muito relativa. Como a gente colocou no começo, existem pessoas emocionais, existem pessoas teóricas e existem pessoas ativas. Para mim, fazer a felicidade de uma pessoa emocional é diferente de uma pessoa teórica. Então, quando eu consigo identificar num ambiente coletivo qual é o padrão de personalidade que reina naquele lugar, eu consigo fazer ações mais corretas. Porque existem pessoas que querem reconhecimento, existem pessoas que querem dinheiro, existem pessoas que querem treinamentos. Então, cada relação, ela muda de acordo com o lugar que você está. Então, quando você consegue identificar isso na empresa, dentro da sua casa, dentro da sua família, como você consegue se desenvolver e se relacionar melhor, você tem muito mais qualidade de vida, né? E é por isso que eu recomendo o Enneagrama, porque realmente faz diferença dentro da empresa, faz diferença dentro da família e pro seu autoconhecimento, né? Pra você saber esse caminho de evolução, como você melhorar, como você... Porque você sabendo ali o seu vício, você com certeza vai entender qual é o melhor caminho pra você sair daquilo e ter uma qualidade de vida melhor. Então é muito bom. E quem você descobriu que você é, Simone? Ixi, me Pode revelar? Pode revelar? Pode. Eu descobri que eu sou o 5. 5? A pessoa mais inteligente? Mas não é nem na questão de ser mais inteligente. É de estudiosa. Assim, sempre fui muito de buscar conhecimento, de ler, buscar conhecimento. E me relembrei várias coisas da infância também, né? Que eu comentei na aula. De como eu era certinha, assim, de eu preciso chegar no horário, como eu ficava nervosa quando eu chegava atrasada na escola. Nossa, ela me dá bronca que eu chego atrasada, tá? Chegou atrasada esses dias no... Nossa, mas me deu uma bronca, ficou uma semana falando que eu cheguei atrasada. Que agora eu tenho até medo de chegar atrasada. Mas Deus une propósito, né? Que eu andar com ela pra você vê, pra uma... E o meu caminho de evolução é o 7, não é? É o 7. Tá brincando. Pra ser uma pessoa um pouco mais relax, assim. Então, assim, eu comentei muito isso na aula também, né? O quanto... Eu sofria com essa coisa de chegar no horário, e era engraçado, porque eu brigava com meu pai e com a minha mãe, porque onde já se viu eu chegar atrasada na aula. Eu brigava porque eu chegava atrasada na aula e eu tinha que pagar o pato e ficar porque a gente chegava atrasada, então tinha que ficar a primeira aula fora. E eu detestava perder aula. Eu sempre fui uma pessoa que ia a aula, que quis adquirir esse conhecimento. Porque é um grupo, né? Você anda com pessoas, você convive com as pessoas, né? E aí você impor a sua vontade, você colocar a sua personalidade, né? Como a verdade absoluta e fazer com que todo mundo ande igual você é difícil. E não adianta empurrar isso, né? Tem como equilibrar? A busca é o equilíbrio, né? Então, como a gente estava falando aqui, né? Do ponto de evolução, existe também o ponto que leva você para trás. Ah, importante isso, hein? Então, você tem que buscar o equilíbrio. Então, assim, hoje, eu falo que eu aprendi, dentro do meu propósito de personalidade, que eu sou um procrastinador nato. Se eu não cuidar, eu vou ficar adiando as coisas. Então, é 10 horas, mas pode ser às 11, pode ser amanhã. Então, o que eu tento sempre cuidar é com essas procrastinações. Então, por exemplo, eu gosto de usar muitos exemplos, né? É engraçado que o tipo 9, ele está no centro ativo. Então, ele é uma pessoa ativa, mas preguiçosa. E o exemplo que a gente traz é o elefante. Se você pegar uma linha e você amarrar o elefante, ele fica parado. Ele vai ficar paradinho. O 9, ele é exatamente assim. Só que se você pegar uma agulha e você cutucar o elefante, ele tem uma força para derrubar uma casa. O 9 é exatamente isso. Entendi. Então eu uso a analogia que todo dia de manhã eu gosto de pegar uma agulha e alfinetar o meu pé, a minha mão, para que eu esteja nesse movimento. Então eu fiz na minha casa um quadro onde eu coloco todas as minhas conquistas que eu já tive. Então eu já fui professor nome de turma, já fiz isso, já fiz aquilo, já não sei o que lá. Porque eu tenho que estar no movimento de ação e não deixar a procrastinação me derrubar. Então eu vou buscar o equilíbrio. Então, dentro desses 9 padrões de personalidade, existe uma essência de um caminho onde cada um consegue fazer essa busca desse equilíbrio.
que é a grande descoberta, né? É o grande ponto de evolução. E, o Leandro, o seu caminho para a evolução seria o 3 e o para ir para trás, digamos assim, é o 6, né? Isso. Que é o medo. Ficar medroso, ficar teimoso, porque normalmente o tipo 6, ele é muito teimoso, meio cabeça dura, né? Então, por exemplo, o 9, quando ele começa a estar vivendo esse vício, né, de comportamento, ele começa a se tornar uma pessoa preguiçosa e teimosa. Né? Aí já é difícil. Né? E qual que seria... Ô, Miriam? Eu tô achando que meu marido... Eu tô em dúvida se meu marido é o 9 legal ou o 6, hein? Eu também fiquei em dúvida do Gustavo entre o 9 e o 6. Inclusive, o Leandro, ele corre, né, Leandro? Você falou que pesava 150 quilos e hoje tá em forma aí. E corre, sabe por que eu cheguei neste ponto? Pra falar sobre a Biomagistral. Isso Porque tem um produto na Biomagistral, que é a sua farmácia de manipulação, que é o Clonapur. E o Clonapur é uma creatina pura que faz efeito imediato e assim, ela é super recomendada, não só para quem corre, para todas as idades, para idoso, porque tem melhorias no cérebro, né, com melhorias na memória, tanto na corrente sanguínea, então esse é um ótimo medicamento manipulado. E se você está precisando manipular o seu medicamento, procure a Biomagistral de Maringá. O telefone de contato da Biomagistral para você mandar o seu orçamento é o 44-99983-4800. A gente vai deixar as informações aqui embaixo para vocês poderem pegar o seu celular, abrir a câmera e olhar o QR Code para poder entrar lá no WhatsApp, olhar também o Instagram da Biomagistral e comprar o seu manipulado. E super recomendo o Clonapur, Leandro. Eu tô precisando, porque depois que eu aprendi a combater o vício da preguiça, eu comecei a correr, né? E eu tô treinando agora para uma maratona, 42 quilômetros. Meu Deus, isso que é combater a preguiça mesmo, hein? E aí o meu treinador falou muito sobre a importância da creatina, né? Então, e não é? E ela é muito importante mesmo, para tudo, assim, pro cérebro, pro corpo, pro organismo, para pessoas idosas é importante, não só para quem treina, para todos os tipos de idade. Mas se a gente começar a estudar, Simone, já que você é a estudiosa aí do grupo, né, vai descobrir um suplemento para cada ponto ali. Aqui na mesa você trouxe o Verisol em sachê, eu trouxe. Aí tem também o Reverse, que é pra... Tem o cabelo, pele e unha, e esse aqui para ajudar a gente a eliminar a gordura. Mas já tem os remédios, o tipo 1 tem que ficar mais calmo. Viu? Flora ali, um calmantezinho. Isso. O tipo 7 mais concentrado, né? Tem remédio pra concentração? Tem pra concentração. Tô tentando lembrar o nome que não tô conseguindo. Profunda o estudo aí que você vai ver que vai ter. Tem um pra cada tipo, é verdade. Gostei da propaganda. Já fazer... Já faz o marketing em cima. Exatamente. E eu fiquei curiosa agora uma coisa. Qual que é o tipo que me leva pra trás? Então, se eu for, né? Que claro, a gente não fez aqui uma análise, né? Mas levando em consideração que eu seria o tipo 7, né? Que a gente tava falando. Qual que seria o que leva o tipo 7, que é a pessoa, né? Festeira, mais assim pra frente. Pra trás, que teria que ficar longe. Eu vou dar um exemplo, né? Então, a gente colocou ali que o 7, ele tem que buscar organização, esse planejamento, né? E eu vou dar um exemplo, assim, que normalmente o 7, às vezes, ele gosta de fazer, tá? Que aí é o caminho que não seria tão bom. Mas eu vou dar alguns exemplos, assim. Assistir série, maratonar série. Jogar videogame, por exemplo. Jogar carta, alguma coisa nesse sentido. Já gostei muito disso aí, já fui tirando. E normalmente o 7 ele gosta de algumas coisas nesse sentido, que daí ele vai pro lado do tipo 5. Olha lá. Que o meu é a evolução, o seu é o... entendi, do tipo 5. Isso. Que seria estudar demais. Seria buscar... conhecimento demais. Por exemplo, jogar jogos, coisas nesse sentido... que prende muito tempo a atenção e não leva a lugar nenhum. Verdade. Eu já tive joguinhos que eu cancelei do meu celular, porque eu falei, isso aqui não tá me levando a lugar nenhum. Olha lá. Eu já tive momentos que eu falei assim, não vou assistir mais série. Vou assistir só vídeo, filme, porque tem começo, meio e fim. Mas isso que a gente tá falando é uma coisa muito séria pro tipo 7. Por exemplo...
Eu não sei se vocês já viram, vocês falaram que trouxeram uma pessoa aqui da área financeira, mas quantas pessoas estão se endividando por causa desses jogos bet, não sei o que lá, né, de apostas, Nós né? comentamos Sim, sobre isso com também. certeza. Então, por exemplo, a gente falou de jogo de videogame, beleza, até aí normal, né? Mas normalmente o set nesse vício, ele vai para algumas coisas nesse sentido. De jogos de aposta, jogos de azar. Pode acontecer muito, né? Se tiver oportunidade, não tiver uma criação, uma cabeça, né? Nesse sentido, pode ir para esse lugar. Interessante, né? Ainda mais por questão de talvez se endividar um pouco, digamos, mais facilmente, né? Então você vai para esse caminho, que é um caminho de... Porque é atrativo e competitivo, né? Gente, nós temos também agora uma matéria muito especial, né? Nós vamos continuar com a nossa entrevista aqui, que tá muito legal. Mas a Simone vai chamar uma matéria muito especial que aconteceu, né? Com uma ONG. Explica pra gente aí, Simone. É isso mesmo. Aconteceu agora, no dia 12 e 13 de dezembro, que foi uma sexta e um sábado lá em Sarandi. Foi uma parceria minha, junto com o deputado federal Luiz Nishimori e a ONG Renovatio. Nós fizemos um mutirão, Miriam, para crianças de 6 e adolescentes de 17, não, foi de 6 a 17 anos, e para exame de vista. E foi muito bacana, porque Sarandi é uma cidade que não passaria por esse mutirão, então a gente conseguiu, junto com o deputado Nishimori, trazer o mutirão com a ONG Renovatio e atender essas crianças. E também elas puderam escolher a armação, elas fizeram exame de vistas, inclusive tem crianças que descobrem doenças raras, sabe? Quando fazem esses exames, muitas vezes a gente nem imagina, né? Então foi muito bacana, as crianças foram atendidas, foram 800 vagas, e a gente vai mostrar para vocês como é que foi esses 2 dias lá em Sarandi. Quem disponibilizou o espaço para isso acontecer foi a Igreja Comunidade Evangélica. Quero fazer um agradecimento aqui especial ao pastor. E muito obrigada a todos que fizeram parte deste momento para ele acontecer. Então acompanhem aí a matéria. Lá, gente, a gente está aqui na comunidade evangélica, aqui na cidade de Sarandi, na igreja. E eu estou com a Simone Martins, que está na frente de um projeto muito lindo, muito maravilhoso, Olhar para o Futuro. E conta pra gente como é que aconteceu esse projeto, como é que você trouxe esse projeto aqui para a cidade de Sarandi. Oi, Miriam. Olá, pessoal. Olha, esse projeto, na verdade, ele já existe pelo governo do estado. Porém, ele não ia passar aqui em Sarandi. Em conversa com o deputado federal Luiz Nishimori, ele me falou que dava para a gente conseguir algumas vagas para o pessoal aqui de Sarandi e prontamente atendeu o nosso pedido. Nós estamos atendendo crianças de 6 e adolescentes até 17 anos. Então, atende aí uma faixa etária bem bacana, crianças que precisam fazer exame de vista e também todo o exame que é da visão, e vão ganhar também o óculos de grau. Então, ele é um projeto bem completo e que atende as crianças nessa faixa etária. E eu quero que vocês conheçam, são 3 etapas desse projeto, eu quero que vocês conheçam cada uma delas. Quantas crianças vocês conseguiram cadastrar e vocês vão atender nesses 2 dias de projeto? Isso é verdade, Miriam. Até porque eu conversei com algumas mães e algumas delas me falaram: nossa, Simone, eu trouxe 2 filhos. Um eu achei que tinha problema, o outro não. E a hora que eles fizeram o teste, o que eu achei que tinha, não tinha, e a que eu achei que não tinha, estava com problema de visão. E muitas vezes a criança, ela não sabe que ela tem algum problema, porque ela sempre enxergou daquela maneira. Então aqui, nesse projeto, eles acabam descobrindo que realmente tem algum problema de visão. E aqui acaba transformando a vida de muitas crianças, o que é muito bacana. Muito legal. E você falou que tem 3 etapas, né, de atendimento. Então as famílias estão vindo aqui com um horário já pré-agendado, né? Período da manhã, período da tarde, para não ter tumulto. A gente está vendo que está muito bem organizado aqui. E aí, quais são essas primeiras 3 etapas que eles passam quando chegam aqui, né? Os pais com os filhos. Então, primeiro os pais chegam, aí eles fazem o pré-cadastro aqui na frente, a moça preenche uma ficha com os dados da criança, e aí logo que eles terminam de preencher a ficha e a certidão lá de comparecimento, eles vão lá pro fundo ali da igreja, onde eles fazem o primeiro teste, que é o de ver as letrinhas. Aí a gente vai mostrar ali para vocês. Aí depois que passa por esse teste, eles vão para as cadeiras do lado, onde eles pingam o colírio, para ir para uma próxima etapa, que depois é com a médica oftalmo, que é especialista, onde ela examina com os equipamentos de primeira
eles examinam os olhinhos das crianças e verificam qual é o grau, qual é a necessidade. Eles verificam se vai haver necessidade dessa criança ser encaminhada talvez para um outro médico, então eles fazem toda essa verificação, então é bem completo. Tem opções de armação ali, a gente vai mostrar para vocês também, pode escolher tanto para os meninos quanto para as meninas. Eles sentam ali, escolhem o que mais combina com o rosto deles, aí depois que eles escolhem o que eles mais gostaram, vai para uma empresa lá de São Paulo, onde eles vão fazer o óculos sob medida, colocar o grau que a criança foi diagnosticada que ela precisa, e em janeiro nós vamos fazer um novo evento para entrega desses óculos. Então eles vão começar o ano letivo já com os óculos em mãos, para poder começar estudando já com o grau certinho, para poder acompanhar o ano escolar bem direitinho. Muito legal, gente. Eu quero parabenizar a Simone pela iniciativa desse projeto. Eu vejo que você está super empenhada aí, né, durante a semana, trabalhando aqui todos os dias. E Sarandi merece, né, Simone? Merece, Sarandi merece, o povo de Sarandi merece. É por isso que eu sempre penso nisso, em trazer projetos que eu sei que vai fazer diferença na vida das pessoas. E eu quero agradecer a todos os voluntários que estão aqui ajudando, que vieram fazer parte desse evento acontecer, os meus amigos que estão aqui nos ajudando. Eu quero agradecer também o pessoal da ONG, o deputado Luiz Nishimori, e também a Igreja Comunidade Evangélica de Sarandi, ao pastor José Lopes, que abriu as portas para receber esse projeto tão lindo aqui em Sarandi. Agora eu tô aqui com a Cássia, que também trouxe uma criança para ser atendida hoje pelo projeto, né? Quem você trouxe aqui hoje, Cássia? Meus 2 filhos, Andrew e o Pietro. Qual que é a idade deles? Um tem 16 e o outro tem 12. E eles já usavam óculos ou você veio para descobrir se eles precisavam? Não, eles chegou a usar um tempo aí, mas aí quebrou os óculos deles, aí eu perdi o grau que eles tinham que dar. Aí eu vim, aproveitei esse projeto para saber se aumentou, diminuiu. Então te ajudou a atualizar, né, o óculos deles, né, saberem como que tá agora. E também aí ganhar esse óculos em janeiro. Como tá a expectativa? O que você achou de tudo isso? Veio uma hora boa? Ótima, veio uma hora espetacular. Ótimo projeto, vocês estão de parabéns. Assim, tem muita gente que não tem condição, né? E se já aproveita para essas pessoas que não têm condição saber se os filhos precisam ou não. Ótimo. Gente, eu estou aqui com o João Miguel, que é uma das crianças beneficiadas por esse projeto. Ele vai contar um pouco pra gente, né, João? O que você tá achando desse projeto? Eu tô achando muito bom, porque faz um tempo que eu não troco óculos e ele já tava ficando um pouco ruim de usar. Já pingaram colírio em mim, agora só tô esperando para ir consultar com a médica. Manda um abraço, então, para quem faz parte desse projeto e que trouxe esse projeto aqui para a cidade de Sarandi. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que trouxeram esse projeto aqui e para as pessoas de Sarandi. Eu tô aqui com a Daiane, que trouxe 2 crianças para atendimento hoje, vai falar para nós como que tá sendo, né? Quem que você trouxe hoje para ser atendido? A minha filha Lívia e a minha sobrinha Sofia. Quantos anos elas têm? A minha filha 9 e minha sobrinha 16. Elas já usavam óculos? Como que era? Sim, as duas usam óculos, né? A minha filha de 9 anos acaba sendo um pouquinho mais, o grau um pouquinho mais alto, né? E a minha sobrinha só para ler e escrever mesmo. E aí, o que você tá achando desse evento, desse projeto aqui na cidade de Sarandi? Como que você recebeu essa notícia? O que você achou? Então, eu vi a postagem da Simone pelo Instagram, né, e achei uma causa maravilhosa, né, porque muitas pessoas, né, necessitadas, que às vezes não tem, né, como pagar, né, já é uma causa que é perfeita, maravilhosa no meu caso, né. E vir esse óculos novo agora, início de janeiro de 2026, vai ser muito bom, né? É ótimo, ainda mais vai começar as aulas, ter que comprar material de escola, IPVA, IPTU, já é ótimo. Não ter que comprar o óculos. Não, é perfeito. Parabéns, viu? Uma boa causa. Já fizeram o exame de vista e agora vão passar pela médica. Você tá gostando do projeto? Tá legal. Tá esperando a hora de ser atendida? Você já usa óculos, vai ganhar um óculos novo, tá feliz? Sim. Gente, agora eu tô aqui com a Maria Clara, tá? Que é líder de time aqui da Renovate, que é uma ONG que tá proporcionando toda essa ação aqui na cidade de Sarandi. E ela vai contar um pouco pra gente sobre esse trabalho, né? Através da ONG, como que tá sendo aqui em Sarandi também. Olá, pessoal, prazer. Meu nome é Maria Clara. Hoje estamos aqui em Sarandi realizando essa ação aqui na igreja. Muito satisfatório a gente conseguir atender todas essas crianças. Tem crianças que realmente não sabem, né, que tem um probleminha na visão, e com a nossa ação, né, em parceria com a Simone, a gente consegue identificar e já tratar esses problemas com muita rapidez e facilidade, né?
Gente, que matéria mais linda e extraordinária, né? E eu quero falar pra você que tá assistindo esse programa que você tá concorrendo. Isso mesmo, você tá concorrendo a um lanche do McDonald's. Vamos ter sorteio toda semana. Você pode pegar esse QR Code que tá aqui na tela, preencher o formulário e você vai estar concorrendo. Nós vamos soltar os resultados dos sorteios no nosso Instagram, tá? @TV Unindo Propósitos. Ali você vai acompanhar ali o sorteio e ver quem ganhou o lanche dessa semana, né? São 5 sorteados por semana, então a chance é enorme de você ganhar. Então coloca a câmera do celular aqui nesse QR Code e já veja tudo isso aí que você pode ser o próximo ganhador. Gente, nós estamos aqui, né, nessa entrevista maravilhosa aqui com o Leandro, nosso convidado, né? A gente falou sobre Enneagrama, falou sobre alguns tipos de personalidade, viajamos aqui, né, na infância e tudo mais. E a gente quer agradecer muito a sua presença, estamos chegando aqui no final, né? E queria que você deixasse um recado pro pessoal que está assistindo. Legal. O recado que eu gostaria de deixar, nós estamos no final do ano, né? Muitas vezes as pessoas costumam, nesse momento, fazer uma listinha de propósito, de mudanças para um ano novo. Façam essa lista, coloquem prioridades, mas definam algo que você possa alcançar. E lembre que a mudança, ela começa da sua atitude. Então essa ferramenta de autoconhecimento, ela pode ser muito importante dentro do processo de qualquer conquista, seja da mais simples até a mais complexa. Né? Então, eu gostaria de deixar isso porque eu sei que nesse momento nós pensamos muito em ter um 2026 com muita sabedoria, com muitas realizações, e que essa listinha ela só vai ter valor se a gente tiver realmente uma mudança, muitas vezes interna. Interessante. E como que faz para as pessoas que querem conhecer mais o seu trabalho, contratar o seu serviço para a empresa dela, entrar em contato com você? Legal, tem 2 maneiras muito simples, né? Então, as redes sociais, então o meu Instagram é @leandropagani, né? E também existe o meu site, que é leandropagani.com.br. Então fica o convite, né, para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais e saber um pouquinho mais sobre a ferramenta e sobre o meu trabalho, eu estou à disposição, tanto pelo site quanto pelas redes sociais. A gente vai deixar escrito aqui embaixo para o pessoal poder acompanhar, poder te seguir. E quem tiver interesse em fazer o curso, eu recomendo, porque eu fiz e foi maravilhoso. Então, você também, Mira, aproveita e faz, você vai amar, tenho certeza. Você vai identificar todo mundo da sua família, vai identificar você mesmo. E é uma mudança de chave mesmo, então eu super recomendo. Obrigada, Leandro, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, passando um pouco dos seus conhecimentos. E seja sempre bem-vindo a voltar e contar mais histórias aqui pra gente sobre o Enneagrama. E eu também quero deixar um abraço especial a todos que estão nos assistindo pela rede Cinturão Verde de TV. Este é o nosso último programa do ano. Quero desejar a todos um feliz ano novo, que 2026 possa ser muito próspero e anotem as dicas que o Leandro deixou aqui, né, pra gente começar um ano de 2026 muito melhor e muito mais próspero. E também eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Ingamar de Marialva, 1130 AM. Um abraço a todo mundo, um feliz ano novo. Eu sou a Simone Martini, junto comigo está aqui a Miriam Santos, se despedindo desse ano também, né, Miriam? Verdade, gente, que ano maravilhoso, né? 2025, muitas descobertas, né? E agora no finalzinho o Unindo Propósito chegou, entrou na sua casa e vocês receberam a gente com muito carinho, muito amor. Então 2026 tenham expectativas que nós vamos muito mesmo trazer novidades para vocês, entrevistas com propósito, assim como a de hoje, tá? Hoje nós estamos novamente vestidas de Sorelli. Exatamente. Essas meninas maravilhosas que ficam ali na Cerro Azul, número 1482. E nós tivemos a companhia da Tainá Regina, que é uma estilista, nos acompanhou, nos vestiu e a gente também super recomenda, né? Ficou muito bonito. Verdade, vocês vão ouvir falar muito da Tainá Regina. Espero para 2026 aí que vai ter muita novidade. Leandro, obrigada pela sua presença, né? Espero que você tenha gostado de participar desse programa, né? E a gente conta aí com você para outras novidades e tudo mais. Eu agradeço, me coloco à disposição e parabéns pelo programa e contem comigo. Muito obrigada, Leandro, e feliz ano novo a todos vocês. Feliz 2026, gente. Tchau, até o ano que vem, na semana que vem. Tchau, tchau.